Meu nome é Ednei Raimundo, tenho 34 anos, nasci na cidade de Mogi das Cruzes. Nasci num lar muito conturbado e nesse lar eu sempre tive o meu pai como um exemplo para mim. Mas no decorrer dos dias, no decorrer dos anos, ele começou a virar, a cabeça dele mudou muito. E eu fiquei olhando para ele numa situação muito complicada, porque ele começou a se envolver com droga, com bebida. E muitas vezes eu comecei a ver ele agredir a minha mãe. E aquilo começou a me dar um ódio. Um ódio que um ponto de querer matar ele, tirar a vida dele. Aquele que era para ser o meu herói se tornou meu pior inimigo dentro de casa. E nesse pior inimigo eu privilegiei muitas vezes de madrugada. A minha mãe gritando, chorando, falando para ele parar, porque ele pegava a minha mãe muitas vezes à força, sexualmente falando. E quando eu peguei a primeira vez aquilo, eu pulei em cima dele, querendo bater, porque aquilo para mim foi um choque. E foi quando eu conheci a cola de sapateiro. E nessa cola de sapateiro, andando com amizade da cidade que eu morava, no bairro, foi quando ele pegou. Ele falou: Ney, você não pode, porque não te chama por Ney, né? Você não pode usar drogas, você não pode fazer o que eu faço. Eu falei: quem é o senhor para me corrigir? Quem é o senhor para me dar alguma moral? E nessa, ele sentou comigo. Eu pensei que ele ia realmente me ajudar, não. Ele sentou, rolou um baseado de maconha e começou a fumar comigo. Como que pode um pai chegar a fumar maconha com o próprio filho? Aquilo ali para mim mexeu muito comigo. Aí acabou literalmente o respeito. Aí de fato, de verdade, começou a agressão. Começou a briga, começou a desavença e teve numa sexta-feira pela manhã. Eu recordo como se fosse hoje. Ele acordou nervoso, ele foi para cima da minha mãe e eu fui para cima dele. Eu falei: some, pode desaparecer, não vai fazer falta. Para mim, se sendo hoje ou amanhã, para mim, não vai mudar em nada. Pelo que você vem fazendo, você é um monstro. E nós brigou, ele saiu. Nessa que ele saiu, para quem conhece, a Mogi Bertioga, que é uma rodovia que não para de passar carro, eu escutei uma freada muito brusca. Eu cheguei lá fora e eu vi o meu pai caído no chão. Naquele momento, veio a óbito, porque ele ficou estendido no chão, soltando sangue pelo ouvido, pela boca. E veio duas coisas na minha cabeça. Uma delas foi: eu estou em paz, não vou ter mais briga dentro de casa. Mas a outra foi a culpa. Aquilo foi a culpa. Eu falei: eu matei o meu pai. Já que eu tinha matado o meu pai, já tinha acabado com a vida dele, então ia acabar com a minha. Eu falei: agora eu acabo com a minha. Eu estava dentro de um carro. Foi quando eu queria cheirar cocaína. Comecei a cheirar. E dentro do carro, o rapaz que estava, ele era de uma igreja. E acho que ele estava afastado. E dentro desse carro tinha uma Bíblia. E nessa Bíblia, eu não tinha respeito nenhum com parte de igreja, não entendia nada de Deus. Foi quando eu peguei essa Bíblia e abri o frasquinho e coloquei a cocaína ali em cima da Bíblia. Não tive respeito nenhum com Deus. E foi quando eu estava numa balada, eu cheguei mais ou menos 6h30, 7 horas. Foi quando eu estava entrando uma senhora. Essa senhora tem uns 65, 70 anos. E ela chegou e falou assim: vamos para a igreja? Eu falei: senhora, para a igreja? Não me leva a mal. Acabei de vir da zoeira. Acabei de vir de uma situação, se você soubesse, porque até então eu tinha soltado sangue pelo nariz, porque a cocaína, eu tinha cheirado tanto que eu soltei tanto sangue que eu pensei que ia dar alguma hemorragia em mim. Ela: vamos. Ela falou: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu falei: dona, você está procurando a pessoa errada. Ela falou: vamos para a Igreja Universal. Para a Igreja Universal? Eu falei: não vou. Para essa não vou. Vamos. Foi quando eu entrei dentro de um ônibus. E nesse ônibus eu fui. Aí eu sentei lá no banco. Ela falou: senta aqui. Foi quando eu sentei, tinha um pastor pregando, não esqueço desse pastor, até hoje.
Se eu pudesse ver ele, eu dava um abraço nele. Foi quando ele falou assim, você ficou a noite inteira, talvez você vive com droga, talvez você vive se culpando porque você fez isso, porque você fez aquilo. Eu falei, poxa vida, que senhora maluca. Ela me traz na igreja, fofocar minha vida para esse pastor. Quem é ela? Eu falei, eu vou embora, mas eu fiquei lá no fundo. Porque querendo ou não, a palavra dele mexeu comigo. Mas eu fui falar com o pastor no final. Falei, quem é o senhor aí para falar minha vida? Te conheço. Ele falou, também não. Eu falei, ainda ele é folgado. Ainda ia falar desse jeito comigo, se ele soubesse quem eu sou. Ele falou, não te conheço, não sei quem você é, mas é Deus. Eu falei, Deus? Eu falei, então no lugar errado. Ele falou, vem, continua vindo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu falei, Deus? E isso foi no domingo. Foi assim que eu cheguei na igreja. Foi quando eu comecei a frequentar. Aí eu comecei segunda, comecei terça, comecei quarta, comecei todo dia. Foi quando um pastor falou assim, ó, você que não tem Bíblia. E eu lembro, porque a gente chega na igreja arrebentado. Eu até trabalhava, eu sempre fui esforçado. Foi quando eu peguei uma Bíblia, que eu lembro até hoje, era uma preta. E a Bíblia que eu peguei era igualzinha que eu tinha cheirado. Eu falei, poxa, eu abri, eu comecei a entender que ali não era um livro, não era um caderno, não era um livro que um homem fez, alguém famoso, não, eu vi que ali era algo diferente, porque cada vez que eu lia, cada vez que eu aprofundava, algo dentro de mim ia mudando. Algo dentro de mim acontecendo. Eu comecei a largar das coisas que eu falava que eu não ia largar. Eu falei, não, eu falava, que largar droga? Mulher, bebida? Isso não, de jeito nenhum, já tá dentro. Mas eu vi que aquilo ali tava me puxando. Tava me puxando de um jeito que eu falei, não, é isso que eu quero. E eu tava dentro do ônibus, né, com a Bíblia na mão, e uma moça, lembra até hoje. Ela falou assim, mas você, Ney? Pô, logo você. Eu falei, não, é bom isso. É bom, isso ajuda. E aquilo começou a me dar força, eu comecei a largar o vício. Foi quando o Bispo Macedo ele falou uma coisa bem interessante, que a gente poderia receber o Espírito Santo em casa. Eu falei, não tem como. Não tem, porque tem uma igreja, tem um templo, então é aqui. Dentro do ônibus, lá no fundo. Eu não esqueço. Isso mexe comigo, porque só eu sei que eu passei naquele momento. Eu abri o jornal e ali sempre tem a mensagem do bispo. E naquela mensagem você pode receber o Espírito Santo aí. Ele veio sobre mim dentro do ônibus, parece uma loucura, parece até assim uma invenção, mas não é. Eu sei, eu tive isso. Ele desceu em mim ali, naquele momento. O ônibus foi andando, foi passando no ponto, eu falei, meu Deus, parece que eu tô sozinho aqui, mas é algo forte. E eu comecei a chorar lá no fundo, e ele veio sobre mim. E ali eu percebi que ele tinha me selado com o Espírito dele. Mas foi algo maravilhoso, é algo que não tem explicação. Mas eu sei que eu recebi o Espírito dele dentro de um ônibus. E eu entrei dentro do presídio. E eu fui fazer uma reunião dentro do pátio. E um preso, ele enfiou a mão assim na grade e ele me puxou com tanta força. Eu falei, ele vai me matar aqui dentro. Eu falei, vai tirar minha vida. Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, me ajuda. Me ajuda. Aí, literalmente, o amor que eu tinha pelas almas multiplicou. E hoje eu tenho o maior prazer de fazer o trabalho. Eu, por mim, morava lá dentro. Morava porque eu aprendi a amar as pessoas. Eu aprendi a dar valor porque eu vi que Deus me perdoou. E hoje, eu sou uma nova criatura. Literalmente.
Hoje eu sou uma nova pessoa, aprendi a de fato é verdade, a dar mais valor na minha vida porque eu não dava, aprendi também a dar valor na esposa que eu tenho, aprendi a respeitar, aprendi a ser respeitado. Eu, sem o Espírito Santo, eu falo aqui abertamente, é melhor que Deus me leva. Me leva antes, porque eu nunca vi uma pessoa vencer sem o Espírito Santo. Porque só quem recebeu o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Quem teve uma experiência profunda com o Espírito Santo sabe, porque pode passar o que passar, enfrentar o que enfrentar, ele ajuda, ele sustenta, ele é tudo na vida de alguém. Eu sou a própria testemunha disso. Sem o Espírito Santo eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui, porque eu era um zero esquerdo e ninguém dava nada para mim. Mas depois que eu recebi o Espírito Santo dentro daquele ônibus, o Ney mudou, acabou. Hoje eu sou sim forte, não é por fora não, é de dentro para fora. Eu posso falar, sem o Espírito Santo, eu não sei o que seria de mim. Para mim o Espírito Santo é o primeiro em tudo.